Amados, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês nessa noite. Nós estamos em um culto de oração, como o nosso pastor já tem falado, e é um culto especial onde os crentes se reúnem para ouvir uma palavra do pastor, e o pastor nos dá a oportunidade também de estar compartilhando com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Eu vou correr porque eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos que já está no meu coração já faz alguns dias. Baseado nesse texto bíblico, eu quero pregar nessa noite sobre o seguinte tema: verdades que as testemunhas de Jeová precisam saber e que nós devemos ensinar. Essa palavra de Deus é para os crentes que estão aqui nessa noite, que muitas das vezes se depara com esse grupo religioso e não sabe como se comportar. Deus, ele tem aqui para nós outros ao menos 4 lições importantes que nós precisamos ensinar a eles. E Deus, ele quer destrar cada um de nós, para que quando nós venhamos encontrá-los, podemos ter a capacidade de dialogar com esse grupo. Antes, porém, permita-me interpretar o texto, não de modo profundo, mas de modo superficial, dizendo aos irmãos o seguinte: esse texto que nós lemos, de Isaías 43, trata-se de um momento em que Deus está dizendo para Israel que ele é o resgatador do seu povo, e que Israel como nação existia e podia testemunhar de que Deus é Deus e que ele é fiel. Especificamente o verso 10 que nós lemos é o versículo chave que esse grupo religioso encontrou para dar nome ao seu grupo de estudo, vamos chamar assim. Eles encontraram aqui o respaldo que eles queriam para serem chamados de testemunhas de Jeová. Mas quem é este grupo? Quem são essas pessoas? Eu sei que certamente você deve ter um parente que pertence a esse grupo, ou você deve ter um amigo que pertence a esse grupo, ou você deve ter algum conhecido que pertence a esse grupo. O fato, meus amados irmãos, é que esta seita, em todo o mundo, segundo o Wikipedia, a enciclopédia que analisa esses eventos, diz que no mundo inteiro existem 87 milhões de pessoas envolvidas com essa seita. E essa seita, ela tem um evento anual. E esse evento anual, eles saem convidando pessoas. E no último evento anual dessa seita, isso deve chamar a nossa atenção, eles chegaram à cifra de 19 milhões e 700 mil pessoas reunidas para ouvir as palestras dos seus líderes. É importante ressaltar também que esta mesma seita chegou no Brasil no ano de 1920, foi trazida por marinheiros, e esta seita tem hoje no Brasil 11.911 congregações. Este grupo diz ter no Brasil também 1.400.000 seguidores. E estes seguidores estão imbuídos dentro de um processo de proselitismo. O que é isso, pastor? É o ato de sair de porta em porta, anunciando a visão que eles têm do reino. É importante na introdução desta palavra falar com os irmãos o seguinte: a grande maioria desses 1.400.000 brasileiros que servem a essa seita, em sua grande maioria, são compostos de pessoas boas, de homens e mulheres, pais de famílias, de jovens interessados pelo bem-estar da população. Entretanto, o grande problema
não estão nas pessoas envolvidas na seita. O grande problema está naquilo que eles ensinam em suas reuniões. E a palavra que recebi da parte de Deus para compartilhar com os irmãos nesse culto é de que nós não devemos nos levantar contra as pessoas, mas sim contra os ensinamentos equivocados que lá existem. Porque nós não podemos perder o alvo. O nosso alvo não são as pessoas. A questão é muito simples. Escute, muitas dessas pessoas nunca tiveram contato com o Evangelho e receberam na sua porta essa visita, e depois se associaram a essa seita. E ao se associarem a essa seita, eles acreditam que encontraram Deus ali. E quando eles saem dali para fazer o proselitismo, eles acreditam que estão fazendo o bem-estar para as pessoas. Então, de certo modo, eles não são culpados. E por esse motivo é que o Espírito Santo quer que pegar mentes inteligentes aqui nesta noite e capacitar para poder ensinar para eles verdades que eles precisam saber e que alguns não sabem, mas que Deus vai, mesmo que de introdução, mostrar para você algumas verdades para que você possa conversar com eles e tentar ganhá-lo para Jesus. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada e quando nós analisamos o contexto da seita, é possível destacar aqui 4 verdades que toda testemunha de Jeová precisa saber e que eu e você e nós devemos ensiná-las quando elas forem às nossas casas. A primeira dessas verdades qual é? A primeira verdade que nós devemos ensinar aos seguidores das testemunhas de Jeová é que eles são manipulados por uma organização. Manipulados por uma organização. Mas que organização é essa, pastor? A organização é conhecida como Watchtower em inglês, que em português significa torre de vigia. A torre de vigia, meus amados irmãos, ela foi fundada por um homem chamado Charles Taze Russell, no ano de 1870. Charles Taze Russell, ele foi criado em um lar presbiteriano, mas ele nunca se conformou com certas doutrinas bíblicas. E ele se afastou do lar presbiteriano e começou a frequentar a igreja do Advento, que mais tarde veio a se chamar Igreja Adventista dos Sétimos Dias. Ele conheceu lá um pastor chamado Jonas Wendell, que começou a conduzi-lo dentro do adventismo, mas ele também ficou inconformado com coisas que ele viu biblicamente dentro do adventismo e resolveu fundar um grupo de estudo chamado de Estudantes da Bíblia Internacional. E quando ele fundou esse grupo começou a crescer, e o crescimento deste grupo proporcionou que ele fundasse esta organização, chamada de Organização Torre de Vigia de Sião. Mais tarde a palavra Sião seria tirada e ficaria só o Watchtower, que é torre de vigia. Mas o Charles Taze Russell, ele influenciou o grupo de estudo dele de tal modo que as pessoas que ouviam ele palestrar ou que liam seus escritos começaram a intitulá-lo como escravo fiel, dizendo que aquela parábola de Jesus, do capítulo de número 25 do Evangelho de Mateus, era uma referência profética de Jesus, direta para Charles Taze Russell. E não apenas isso, eles diziam que Charles Taze Russell era o ungido. Diziam que Charles Taze Russell era um homem que tinha a iluminação das Escrituras. Finalmente, Russell morre. Ascende dentro da organização um homem chamado Joseph Franklin Rutherford. Franklin Rutherford sabia de todos os equívocos ocorridos na vida de Charles Taze Russell,
E ele disse o seguinte: nós não podemos manter a organização com o histórico do nosso líder. Nós vamos fazer mudanças profundas dentro da organização. E o que é que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi excluir Charles Tazel Russell da organização Torre de Vigia. Ele excluiu como? Aquele título que tinha para Charles Tazel Russell de ungido, aquele título que tinha de escravo fiel. O Rutherford disse o seguinte: isso não é título para um homem, é título para uma organização. E aí ele criou aquilo que nós conhecemos hoje por corpo governante. Ele criou o corpo governante, e esse corpo governante, ele veio justamente a ser reconhecido na gestão seguinte de de Kenor, na gestão seguinte, com a morte de Rutherford. Então ascendeu agora Nathan Omen-Kenor. Esse Nathan Omen-Kenor, ele justamente estabeleceu o seguinte critério: bom, o Charles Tazel Russell errou, e o Frank Rutherford também errou. Nós precisamos apagar a imagem deles também. E é o que ele quis fazer. Ele disse o seguinte: que o corpo governante deveria exercer todo o domínio sobre as testemunhas de Jeová, toda a influência sobre as testemunhas de Jeová, e assim o fez. Mais tarde eu vou falar dentro da mensagem o que é que Kenor fez além disso aí. E Kenor fez isso, fortaleceu aquilo que nós conhecemos como estrutura do corpo governante. Preste atenção, porque quando eles baterem na sua porta, você vai precisar dessas informações. E o que acontece? Ele fortaleceu o corpo governante. O corpo governante agora passou a ser reconhecido a partir de Kenor da seguinte forma: como a única organização deixada na terra por Jeová. Não existe na cabeça deles nenhuma outra organização. Passou a ser conhecida também como a verdadeira religião de Jeová. Todas as outras religiões são falsas, só eles é que são a verdadeira. Escute, o corpo governante passou a ser reconhecido também como os únicos que podem evangelizar, ou seja, tem a autorização de Jeová para evangelizar. É só as testemunhas de Jeová. Ou seja, quando eu e você evangelizamos, nós somos hereges, nós não deveríamos evangelizar, porque só ele, mais ninguém, tem a legalidade de Jeová para evangelizar, diz eles. O corpo governante também são os únicos que possuem as luzes das escrituras. Ou seja, eles dizem, pastor Raimundo e igreja, que uma pessoa não consegue interpretar. Quem consegue interpretar é só o corpo governante, e que o corpo governante interpreta, aí ele passa para as pessoas, e as pessoas passam para as outras pessoas. Mas uma pessoa só, uma testemunha de Jeová em casa, ele não pode ter interpretação se não for a interpretação do corpo governante. Ou seja, aquele que vai na sua porta, ele se acha incapaz de interpretar um texto bíblico. Ele precisa do auxílio e do aval do corpo governante, que alega ter a luz das escrituras. Mas não para por aí. O corpo governante, meus amados irmãos, eles se consideram falíveis, ou seja, eles não são infalíveis. Eles se consideram falíveis, entretanto, eles não podem ser questionados por ninguém na seita. Ninguém pode questioná-lo. Mesmo que eles cometam falha, não pode ser questioná-lo, sob pena de desassociação. Ou seja, o que é uma desassociação para uma testemunha de Jeová? A desassociação é o mesmo que riscar o nome no livro da vida. A desassociação é o mesmo que lançar no inferno. A desassociação é mesmo que fechar as portas do céu. Não tem mais salvação na cabeça de uma testemunha de Jeová para aquele que não pertence à associação, ou que saiu de dentro da associação, ou que foi expulso da associação. Esse não tem mais salvação. Quando vier o Armagedon, ele não vai ressuscitar, e se estiver vivo, ele vai perecer com os ímpios. Mas aqueles que pertencem à seita não, vão ser guardados por Jeová, e depois do Armagedon, Jeová restaurar a terra, levará os 144 mil, e vai deixar aqui na terra só aqueles que estiveram trabalhando com o corpo governante. Como o corpo governante tem esses títulos que eu falei aqui, irmãos, eles dizem o seguinte: eles são cooperadores
eles são cooperadores do escravo fiel, que é o corpo governante. Então para eles é um prazer cooperar com aqueles que Deus enviou na cabeça deles. Então eles cooperam com o corpo governante, porque para eles é um prazer. E quando eles cooperam com o corpo governante faz o quê? Estabelece uma carga mínima de hora, para que eles possam fazer o proselitismo dele. Quando você vê alguém bater na sua porta, ele não está batendo porque ele quer. Existe uma carga horária na seita que ele precisa cumprir. Eu sei que algumas pessoas dizem assim, eu dou valor a eles porque quer faça chuva, quer faça sol, eles estão ali, mas não estão ali porque querem, não. Eles são obrigados a cumprir uma carga mínima por mês. Aqueles que cumprem uma carga grande de horas têm mais moral no salão. É visto como uma pessoa, está vendo João, Tereza tem 400 horas no mês, tem 200 horas no mês. Então eles ficam meio que disputando quem faz mais horas de proselitismo. Mas o que é que nós podemos aprender aqui? Nós aprendemos que quando a seita impõe sobre as pessoas essas condições, eles manipulam as pessoas. E além de manipular as pessoas, eles enganam as pessoas. Engana por quê? Porque, meus amados irmãos, ninguém pode ser manipulado sem antes ser enganado. Por eles nunca terem contato com o evangelho, aceitaram a fé deles lá na seita deles, eles acham que tudo aquilo ali, pastor Raimundo, é verdade. Então, por acreditar que tudo aquilo ali é verdade, eles obedecem a cartilha cegamente. E como obedecem a cartilha cegamente, então são manipulados. Escute isso que é muito sério. Tudo que eles pensam, tudo que eles dizem e tudo que eles fazem, só faz se o corpo governante autorizar. Se o corpo governante não autorizar, ele não faz nada. Pois bem, essa é a história, obrigado querido, da seita. Mas o que é que nós podemos aprender? Pode tirar, irmão, obrigado. Mas o que é que nós podemos aprender, irmãos? O que é que nós devemos ensinar? Essa história da seita deles. Vocês podem ver que eles estão presos, eles estão trancafiados. Ele não é livre como você, não. Eles estão trancafiados, eles têm uma satisfação. Se eles, por exemplo, falhar com o corpo governante, na cabeça deles, eles vão para o inferno. O diabo vai levar eles para o inferno. É a cabeça do testemunho de Jeová. É diferente de você. Mas nós temos que ensinar a eles, porque eu tenho aqui 3 coisas para você ensinar a ele, para que ele não seja manipulado pela seita. E quais são estas 3 coisas? A primeira: Deus não criou organização, Deus criou igreja. A Bíblia diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não falou assim: eu vou deixar a organização X, eu vou deixar a organização H, eu vou deixar a organização Y. Quando ele for na sua porta, olhe no olho dele e diga: você é livre, você não precisa ser escravo de organização, porque Jesus não edificou a organização, ele edificou a igreja que vai morar no céu. Aprenda a dialogar com eles. A primeira coisa que você tem que ensinar: Jesus não deixou a organização, deixou a igreja. Fala para ele isso quando for lá na tua porta. Segundo, que você tem que ensinar para eles que eles não devem se submeter ao controle de homens, mas do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses 2:8, ele diz assim: que os homens não sejais presa dos homens, que os homens não vos controlem ao seu bel prazer. Quando nós lemos Romanos 8:1, a Bíblia diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, quem guia o homem não é a organização, não. Quem guia o homem aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. Quem guia a gente não é o homem, quem guia não é a organização. Chegue para ele e fale isso. Ele precisa ouvir. É uma palavra simples, você ouve todo dia na igreja, mas o salão diz: se você for na igreja dos crentes, a gente desliga você, a gente desassocia você, ele não pode vir aqui. Mas quando ele for na sua porta, converse com ele, diga: Jesus te liberta, ele te dá vitória, é maior do que a tua organização. E quem controla a vida do homem é o Espírito Santo de Deus. A terceira verdade que tem desse item que você tem que ensinar para eles é que Deus, glória a Jesus, é que devemos pregar o evangelho segundo a ordem de Jesus e não segundo a opressão de uma organização.
A organização oprime eles, tem que ir, se não forem. Anota-se lá o nome do associado. E lê o associado expondo ele como se ele fosse escravo, preguiçoso e infiel, segundo o que está escrito em Mateus 24, a parábola do mordomo fiel. Os fiéis são os que contribuem, os infiéis são envergonhados. Então, para não entrar na lista, então eles cumprem o horário mínimo, que eu confesso aos irmãos, busquei, mas não encontrei. Qual é a carga horária mínima? Não sei se é 5 horas por mês, 10 horas, não sei. Tem uma carga mínima. Diga para eles o seguinte: não pregue o evangelho, porque a organização manda. O que eles fazem é bonito, irmão. E de porta em porta, de ponto de ônibus, é bonito. Só perde o sentido porque é obrigação religiosa. Se eles fizessem movidos pelo Espírito, se eles fizessem movidos pela graça, o meu Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tem que pregar o evangelho, mas é segundo a ordem de Jesus e não segundo a ordem da organização. E outra, não vou falar agora, é o evangelho, não é as besteiras que eles pregam, não, é o evangelho. Então, primeira coisa que você tem que ensinar para o testemunho de Jeová é que eles são manipulados por uma organização. É a primeira verdade. Nada daquilo ali, nem um sorrisozinho daquele ali. Se ele der um ensino na sua casa e houver uma contradição com o que o corpo governante orientou a Betel Brasil, ele pode ser desligado, pode ser repreendido. O negócio lá é seríssimo. A pessoa é escravo da seita e manipulado por ela. Agora, segundo, são só 4, estou correndo por causa do horário. Segundo, a segunda verdade que nós devemos ensinar para os testemunhas de Jeová e que elas precisam saber é que a Bíblia delas não é sagrada. Eles precisam aprender que a Bíblia deles não é sagrada. Ao contrário do que você está pensando, tem gente lá que não sabe disso. Se está no circuito, você já viu o peixe de aquário conhecer algo além do vidro? Não conhece. Quem conhece além do vidro é o peixe do mar. O do aquário só conhece vidro. Eles estão no aquário. Nunca alguns deles entraram num culto evangélico. Entraram na seita, estão lá, achando que aquilo ali é tudo certo. E quando você fala isso aqui, que parece ser simples para você que é livre, para eles é complexo. Então a Bíblia deles não é sagrada por quê? O que é que torna a Bíblia sagrada? A Bíblia sagrada, irmãos, é composta de 66 livros. Dezenas de escritores e com um único autor. O autor é Deus, os escritores são vários, todos inspirados pelo mesmo autor. E a reunião desses livros chamam-se canon. São livros comprovadamente sagrados, com verdades sacrossantas, o livro santo, chamado de canon fechado. Entretanto, meus amados irmãos, a Bíblia das Testemunhas de Jeová não é sagrada, tanto não é que eles não chamam de Bíblia Sagrada. Eles chamam de TNM, Bíblia Tradução do Novo Mundo. Eles não chamam de Bíblia Sagrada. O que acontece, meus amados irmãos, é o seguinte. Lembra que eu falei que eu ia falar de Kenon? De Nathan Homem Kenon. Na verdade, o nome em inglês é Neito Homem Keller. Esse diretor das Testemunhas de Jeová, ele percebeu que com a saída de Rutherford, a seita começou a mirrar, porque Rutherford trouxe muito escândalo. Eu não vou falar de tudo aqui, porque não tem tempo. Muito escândalo. Aí ele teve uma ideia, escute. Ele falou: eu vou escrever um Novo Testamento segundo a visão da torre de vigia. E escreveu, meus amados irmãos, um Novo Testamento no ano de 1961. Só o Novo Testamento. E o Novo Testamento das Testemunhas de Jeová tinha como objetivo manifestar a mentalidade da Watchtower. Qual é a mentalidade da torre de vigia? Ouça: negar a divindade de Jesus, negar a divindade e a pessoa do Espírito Santo, negar a Trindade, negar
o céu universal para os salvos, que só vai 144 mil para lá. Negar a existência do inferno. Pregar o aniquilismo da alma. Ensinar que Deus não estabelecerá um juízo que julgará os ímpios. Então tudo essa era a mentalidade da Watchtower, que começou com Charles Taze Russell, foi apoiado por Frank Rutherford e mais tarde divulgado em uma Bíblia específica por Nathan Keno. Na Bíblia dele, como vocês sabem, meus amados irmãos, deixa eu dar uns dados aqui antes. A tradução do Novo Mundo, irmãos, ela tem, desde o dia que foi lançada até hoje, tem uma tiragem de 220 milhões de cópias. Está distribuída em 193 idiomas diferentes. E tem os objetivos que acabei de dizer para vocês aqui. A Bíblia, a tradução do Novo Mundo, meus irmãos, salvou a seita devido aos escândalos e às decadências na década de 50, em 1950. Como eu disse, em 1961, a edição passou a ser completa. Nathan Keno exigiu que entre 1946 a 1961 fosse feito a primeira parte, que foi o Novo Testamento. Olha que coisa interessante, quando o Novo Testamento deles foi escrito, Álvares, houve um crescimento expansivo. Por quê? As dificuldades que eles tinham quando iam ensinar e dizer que Jesus não era Deus, que encontrava na nossa Bíblia, a dificuldade, eles tiraram. Aí colocaram a divindade de Jesus, na escritura dele, foi aniquilada. A pessoa do Espírito Santo foi aniquilada. A existência do inferno foi mudada. Então ele fez uma confusão, e isso, facilitou o proselitismo deles. E aí a seita começou a crescer terrivelmente. Quando chegava para dar estudo, as pessoas, e eles pegavam a Bíblia das pessoas, estudavam sempre pela Bíblia deles, ao invés de ser pela Bíblia das pessoas. E fica a dica: vai estudar com o Testemunho de Jeová? Estude com a sua Bíblia, com a sua tradução. Olha que coisa interessante. E quando eles negam na Bíblia dele tudo isso, olha aqui, irmãos, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles usam, olha isso aqui, isso é dado, você pode pesquisar e encontrar. Eles usam apenas 7% da Bíblia para ensinar. De Gênesis e Apocalipse, eles usam 7% da Bíblia para ensinar. Você entendeu o que isso significa? Se você entendeu, diga amém. Sabe o que significa? É por isso que eles conhecem muitos versículos de cor. Enquanto você está preocupado em gravar essa saraivada aqui, eles se preocupam com 7%. Coisas que interessam a mentalidade do movimento deles. É por isso que eles são bons. Eles já abordam você dentro daquilo que eles conhecem. E você está preocupado com a Bíblia toda. É por isso que às vezes ele cita um texto aqui, cita outro texto, que é inteligente. Não é que ele seja inteligente, é que ele encurtou o caminho. É a estratégia da seita. Olha que coisa interessante, falando ainda sobre a questão da Bíblia das Testemunhas de Jeová, que não é sagrada. Escute. A Bíblia das Testemunhas de Jeová não é sagrada, como já disse. Veio para que a seita não acabasse e tinha como objetivo extrair a mentalidade de Charles Taze Russell. E nós devemos ensinar a eles o quê? Primeiro, que o Espírito Santo, ele é pessoal. Ele é Deus e ele é uma pessoa. Aqui vai exigir de você leitura. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quando na Bíblia das Testemunhas de Jeová, estou correndo, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová está escrito em Gênesis 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, verso 2. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Na dele está escrito assim: a força ativa de Deus parava sobre a face das águas. Irmãos, sobre o abismo, tanto faz. Irmãos, não é força ativa, nem no grego e nem no hebraico. Eu tenho uma Bíblia, palavra-chave, ela tem o grego e o hebraico. Não está nem no grego nem no hebraico. Engraçado, irmão, faça isso quando forem lá na sua casa. Eles têm, em todo o salão do reino, ele tem uma Bíblia chamada Bíblia Interlinear. A Bíblia Interlinear só é para ancião.
membro não pega, que eles têm uma biblioteca, mas a Bíblia interlinear está lá para os anciões. Pede para ele mandar o ancião olhar como é que está no original. Ele tem a Bíblia no original, pastor Raimundo, e ensina errado. Porque eles querem fazer a bel prazer da seita, mas você sabe que não é. Você sabe que o que eles estão ensinando não é verdade. Então, o que é que você tem que ensinar para eles? Que o Espírito Santo de Deus é Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e verdade. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele se entristece, ele se alegra. O Espírito Santo é Deus, fiel, poderoso e tremendo. Fale para ele. Você tem que ensinar para eles também que Deus é uma trindade. A Bíblia diz que Deus é uma trindade. Aí eles vão falar para você: e mostre na Bíblia. Você vai falar: você não vai ver na Bíblia, porque a trindade é uma constatação. Aí você pergunta para ele: você é o quê? Ele vai falar para você: sou um missionário. Eles falam que sou missionário. Sou um missionário. Aí você vai arrastar sua Bíblia e dizer: me mostra missionário aqui. Não tem. Missionário é constatação. Trindade é constatação. Tem muitas coisas na Bíblia que são constatações. Deus é uma trindade. Nós podemos ver a trindade de modo abundante na Bíblia. Por exemplo, no batismo de Jesus. Jesus foi batizado filho. O céu se abriu, o Pai falou e o Espírito Santo desceu. A trindade estava ali. Os ensinamentos de Jesus na hora do batismo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Disse Jesus em Mateus 28:19. A bênção apostólica repetida todas as vezes: que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito estejam com todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Quando você abre, por exemplo, no livro de Efésios, capítulo 1, e faça isso em casa, você vai ver a ação salvífica de Deus para o homem, quando diz: porque bendito seja o Deus e Pai que nos abençoou com toda sorte de bênçãos na região celestial. Ele vai falar dessas bênçãos, depois ele vai falar falando do Filho, e no final ele vai dizer: e nos selou com o Espírito Santo. A trindade está ali. Nós precisamos apresentar para eles isso. Na Bíblia dele está distorcido. Precisamos ensinar, além de que o Espírito Santo é Deus, uma pessoa, que Jesus que Deus é uma trindade, precisamos ensinar que Jesus é Deus. A Bíblia diz no livro de João 1, você sabe disso, 1 e 2: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, sem Ele nada do que se fez existiria. Na Bíblia deles ele colocaram entre colchetes: o Verbo era, aí botou entre colchetes, era um Deus, dizendo que era um Deus à parte. Quando ele apresentar para você a Bíblia dele, que está entre colchetes: por que, pastor, está entre colchetes? Porque quem colocou ali foi a torre de vigia. No original não está entre colchetes. Você vai dizer: então quer dizer que existia Jeová e outro Deus? No instante ele vai ficar maluco. Por quê? Eles alegam ser monoteístas, mas quando eles apresentam esse argumento, eles passam a ser politeístas, que só existe um Deus, manifesto em 3 pessoas, e Jesus é a segunda pessoa da trindade. A Bíblia nos fala também não apenas isso. Quando Jesus apareceu para Tomé, e Tomé tocou nas feridas de Jesus, Tomé dobrou o joelho e disse assim: Senhor meu e Deus meu. Quando você lê 1 João, por exemplo, 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 20, está escrito assim, 15, 20 mesmo, está escrito assim: e nós temos a certeza que estamos no verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Jesus é Deus, e a testemunha de Jeová precisa aprender isso. E quem é que vai ensinar isso? Quem vai ensinar para ele é você. Quando ele fala a sua porta, abra sua Bíblia com autoridade e diga que Jesus Cristo é Deus. Para terminar, eles fazem uma confusão terrível na Bíblia deles também com relação ao inferno. Existem na Bíblia Sagrada algumas palavras, eu vou falar bem rapidinho, eu estou correndo por causa do horário, A palavra Sheol Hades significa mundo dos mortos. A palavra
no hebraico e no grego, tártaro significa significa morte, tanatos, desculpa, tanatos significa morte. A palavra sepultura ou sepulcro no hebraico, né, deixa eu ver aqui, no grego, tafos, no hebraico, keber, lugar de depositar cadáver. Sheena, do hebraico, e abismo, do grego, perdição eterna, lugar de fogo eterno. O problema é que na Bíblia deles, eles substituíram palavras, ou seja, aonde está a morte eterna, eles colocaram sepulcro. Eles acreditam que quando a pessoa morre, o corpo vai para o sepulcro e não tem vida após a morte. Olha que ideia. Eles acreditam que não existe vida após a morte, mas acreditam que vão viver eternamente no paraíso aqui e que o povo deles vai ressuscitar. Como é que é loucura? Ele acredita que o povo dele vai ressuscitar, mas que não tem vida após a morte. É uma confusão. Dizem, eu estava pesquisando uma fonte, a fonte diz que as Testemunhas de Jeová estão entre as 5 seitas mais perigosas do mundo. Seu parente está lá, seu amigo está lá, seu vizinho está lá. Não é para você ser inimigo dele, não. Ele está na garra de uma seita. Peça sabedoria a Deus. Deixa Deus colocar essa palavra em seu coração. E quando ele vier em debate contigo, apresente para ele uma Bíblia poderosa, um Cristo poderoso, e ele vai abrir o coração dele, porque diante da palavra não tem coração duro, porque a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Terceiro e penúltimo lugar, meus amados irmãos, a terceira verdade que nós devemos ensinar a todas as testemunhas de Jeová é que eles são, ou melhor dizendo, é que os seus líderes são falsos profetas. Eles precisam aprender isso, que os líderes deles são falsos profetas. Pergunta para ele quando for na tua casa: vem cá, o que é que você acha dessas igrejas aí? Aí eles vão dizer: tudo é falso profeta. Você acha que qual o galardão de um falso profeta? Tem que o falso profeta Jeová vai aniquilar naquele dia e não sei o que naquele dia. Aí você entra com a espada de 2 gumes. Os teus líderes são falso profeta. Como, pastor? Olha o que é que o texto vai, olha o que é que a história vai dizer para nós. Escute, a história diz que Charles Taze Russell anunciou o fim do mundo para 2014, no livro que eles têm lá por Sentinela, do livro de Sentinela. No livro de Sentinela, no ano de 2014, ele disse, o ano foi o seguinte, 15 de outubro de 1913, ele anunciou que o fim do mundo seria em 1914. Todo mundo vendeu propriedade, todo mundo esperou o fim do mundo, e o fim do mundo não aconteceu. Você acha que eles tomaram vergonha na cara? Não tomaram nada. Aí vem agora Franklin Rutherford. Ele anuncia em 2020 que o fim do mundo seria em ele anuncia em 1920 que o fim do mundo seria em 1925, ou seja, 5 anos depois. Você acha que aconteceu o fim do mundo? Não aconteceu o fim do mundo. Você acha que Franklin Rutherford ficou quieto? É por isso que mudaram tudo depois que ele morreu. Ficou quieto? Não, ele inventou outra. Franklin Rutherford disse, como se frustraram em 1925, ele disse em 1929, não acontecerá o fim do mundo, mas Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos os servos de Deus do Antigo Testamento vão ressuscitar e vão vir ao nosso encontro. Para nós não abrigarmos eles em nossa casa, vamos construir uma mansão. E eles construíram uma mansão que existe até hoje lá nos Estados Unidos. A mansão que ele chamou de Bet Sarim, que em hebraico significa casa de príncipe. Eles esperaram a ressurreição dos patriarcas de 1925 até 1942 e eles não ressuscitaram. Falso profeta, irmãos. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo de número 13, versículo de número 5, diz assim, que se alguém sonhar um sonho, ou se alguém profetizar,
e disserem em nome do Senhor, isso vai acontecer, e não acontecer, querem que acontecer com ele? Morria apedrejado. Aceita. Tem um monte de profecia que caiu por terra, irmãos. Parou por aí, pastor. Franklin Rutherford, não parou nada. Aí veio agora o Frederico William Franz, em 1966, profetizou o fim do mundo para 1966. Ele disse, ele disse em 1966, daqui a 9 anos, que vai ser em 1975, o mundo vai se acabar. Se acabou? Não se acabou. Um bocado de falso profeta. O que é que a gente tem que ensinar para eles? A gente tem que ensinar para eles que eles estão envolvidos com mentiras. A gente tem que ensinar para eles que eles estão envolvidos com falsos profetas. Jesus disse que nos últimos dias haveriam de vir muitos falsos profetas. Isso é cumprimento da profecia de Jesus. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque nosso inimigo é o diabo e nós, testemunhos de Jeová, infelizmente eles estão sendo enganados e muitos dos seus líderes estão no inferno. Mas nós, como povo de Deus, não devemos temer. Quando bater na nossa porta, abra a porta, receba ele, fale de Jesus, porque você pode salvá-lo do engano. Tem crente que tem medo. Essa palavra de Deus é para encorajar. Não tenha medo. Existem verdades que você tem e que eles precisam saber e não sabem. Quarto e último lugar, eu termino agora. A quarta verdade que toda testemunha de Jeová precisa saber e nós devemos ensinar é que Jesus é o único nome soberano. É o único. Para você ter uma ideia, meus amados irmãos, o nome Jeová aparece na TNM, que é a tradução do Novo Mundo, no Antigo e no Novo Testamento. O corpo governante colocou no Novo Testamento. No entanto, nos originais do grego e do hebraico, do Novo Testamento, que a maioria é grego, no Novo Testamento não existe uma menção ao nome Jeová. Uma menção. Você vai entender já por quê. Não tem uma menção. E eles colocaram. Aí quando eles foram questionados por que colocaram Jeová no Novo Testamento, quando a Bíblia original não tem, sabe o que eles responderam? Que eles têm a autonomia de Deus para fazer isso e mais ninguém pode fazer isso. Os cabras são perdidos na curva mesmo, são desgovernados, são trem sem freio, são carreta descendo a ladeira sem freio nenhum. Nem Alzi, você que é motorista já pensou, é feio, não é feio não? O negócio é feio. Eles que eles têm autoridade para modificar qualquer texto, porque eles têm legalidade de Deus, porque eles são escravos fiéis de Deus. E aí não tem, eles colocaram. Mas por que é que o nome de Jesus, ele é soberano? Melhor dizendo, antes de falar sobre a soberania do nome de Jesus, que eu já vou terminar quando eu falar isso, de onde é que veio o nome Jeová? Eu já falei nessa igreja e vou repetir. O nome Jeová não é o nome de Deus. Aprendam todo mundo isso aqui. Irmãos estão assistindo pela internet também. Não é o nome de Deus. Todo estudioso sabe disso. O nome Jeová é uma proposta híbrida do judaísmo. Como assim, pastor, proposta híbrida? Ouça, aprenda e converse com eles quando forem na sua casa. Quando Deus apareceu no livro do Gênesis, Deus nunca disse um nome. Meu nome é José, meu nome é Antônio. Ele falava sempre os títulos dele. Deus, que é o atributo da divindade, aquele que é todo poderoso. Senhor, o dono de todas as coisas. São títulos, são nomes relacionados ao caráter de Deus, mas não é o nome da pessoa de Deus. Aí Deus apareceu para Moisés. Aí Moisés falou, capítulo 3 do livro do Êxodo: me fala o teu nome, porque quando eu for lá diante do judeu, vão me perguntar, que nome de qual Deus você está vindo? Aí eu tenho que falar o teu nome. Aí Deus falou o que para ele? Diga para eles, eu sou o que sou. A palavra hebraica, eu sou o que sou, a pronúncia é R-E, Eicher, R-E. Quando Deus tirou os judeus de dentro do Egito, fazendo aquela maravilha toda, a gente vai ver isso em Gênesis 19 a seguir.
Os judeus ficaram, Êxodo 19 a seguir, ficaram com medo das manifestações divinas, quando Deus desceu no monte, aquelas coisas, ficou com medo. Então eles não pronunciavam a primeira pessoa do singular, ou seja, eles não pronunciavam o verbo eu sou. Eles pronunciavam Jeová é. Por que Jeová? A palavra R-E-E-Xé, ele pegou as primeiras letras R-E-E-Xé, R-E, e formaram um tetragrama, 4 tetragramas, né? Esse tetragrama tem o nome de Iavé. Iavé é o resumo da palavra eu sou que sou. Eles temiam pronunciar o nome de Deus, então criou um código para falar. Quando quem é seu Deus? Eu sou o que sou. E eles não falavam assim, ele falava Iavé, que era um código de eu sou o que sou. Quem está entendendo, diga amém. Não é o nome de Deus, é uma proposta híbrida do judaísmo. Aí você vai dizer assim, pastor, quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo Isaías, os profetas dizerem, assim diz o Senhor Jeová. Não é que o Senhor Jeová disse nada, é que o judeu levantava para profetizar em nome de Jeová, em nome do Deus poderoso. Aí falava assim, em vez de dizer, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Todo-Poderoso, aí ele incrementava pela cultura dele, assim diz o Senhor quem? Jeová, que é o Deus que se apresentou como eu sou no deserto. Ele linkava a ideia. Então, Deus não manifestou nome. Toda a Bíblia sem manifestar nome. Só atributos. Mas aí, quando o anjo anunciou a Maria, Deus falou assim, e por-lhe-ás o nome de Jesus, que era um nome comum em Israel. O nome Jesus era um nome como se fosse aqui no Brasil José, Antônio. A questão, meus amados, não era o nome, era quem era o dono do nome, era quem atender por aquele nome a partir daquele momento. Aí você vai ler lá no capítulo de número 2 de Filipenses, e versículo de número 11, versículo de número 10, 9 e 11, está escrito, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu, que o nome de Jesus na eternidade não era Jesus. Na eternidade o nome de Jesus era Verbo, ele não tinha um nome. Ele era Verbo, ele era o Messias. Aí quando ele se manifestou, chegou na terra, tem que ter um nome aqui na terra. Vamos botar o nome Jesus. Aí porque Deus, quando assumiu forma humana, colocou o nome Jesus, aí esse nome virou um nome sobre todo nome. Deus santificou o nome Josué, santificou o nome Oséias, santificou o nome Jesus, que é a mesma palavra. Esse nome Jesus passou a ser a referência que abre o céu. É o único nome na terra que pode abrir o céu. Aí vai, o próprio Pedro, estou terminando, é o quarto e último item. Aí vai Pedro e vai falar o seguinte, quando ele é preso, capítulo 4 de Atos, versículo 24, porque em nenhum outro há Salvador, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado, pelo qual convém que sejamos salvos. Jesus. Nenhum outro nome é dado, nem Jeová, nenhum outro nome é dado. Fala para o testemunho de Jeová isso, mostra na Bíblia dele isso. Você vai encontrar lá, quando a Bíblia fala, e eu agora estou repetindo, o versículo 11 de Filipenses 2:11. Pelo que Deus exaltou soberanamente ao nome de Jesus, e lhe deu um nome que é sobre todo. Jeová, qualquer nome é sobre todo nome. No livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo 19, pela sobreexcelente grandeza do seu poder, quem opera em nós os que cremos, manifestou em Cristo, lhe dando um nome que é sobre todo nome, acima de todo poder, domínio e potestade, e de todo poder, domínio e potestade, e de todo nome que se nomeia não só neste mundo, mas também no mundo vindouro. Foi Deus que glorificou o nome Jesus como uma referência dele aqui na terra. Então fala para o testemunho de Jeová que o nome Jeová é proposta híbrida do judaísmo. Deus não glorificou o nome Jeová, glorificou o nome Jesus. Quando você vai expulsar um demônio, fala para Deus, Jesus falou assim, em meu nome você expulsa demônio, é em meu nome que você cura, é em meu nome que você fala novas línguas,
em meu nome que você é salvo. É no nome de Jesus. Fala isso para ele, mostra isso na Bíblia dele. Diga para ele que Jesus Cristo é a esperança para ele, que Jesus Cristo é o Senhor dele. Fala para ele que quem morreu na cruz ressuscitou e veio para salvar ele foi Jesus Cristo. Fala para ele, irmão. Fecho a Bíblia porque acabei. Você precisa evangelizar eles. Crentes da ADFC, ovelhas do pastor Raimundo e da pastora Jaciara, ensinados pelo pastor Péricles, pelo presbítero Álvares e por todos os obreiros desta casa. Para de fugir de testemunho de Jeová. Pega a tua Bíblia e coloca no colo e vai discutir Bíblia. Eles são escravos de um sistema, irmão. São escravos de um sistema. E grava isso, ó. Conhece 7% da Bíblia. Bota na internet lá e vai conferir para você ver. Se é bravata de pregador, você... então é isso? Quer dizer que eu conheço a Bíblia toda e aquele infeliz conhece 7% quer me botar no bolso? Em nome de Jesus, se levante hoje como alguém que tem piedade daquelas almas. São almas que precisam conhecer Jesus. Deus quer salvá-los e Ele conta com você. Curva a sua cabeça, eu vou orar por ti, vou passar a palavra ao pastor. Se você quiser ficar de pé para receber a oração, fique à vontade. Depois da palavra que o pastor vai estar dando os avisos finais. Você tem que ensinar para eles. Não é eles que ensinam nada para você não, tá, crente? Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Você é crente da ADFC. Toma posse desta palavra.